Você provavelmente nunca imaginou isso, mas a Albânia, um pequeno país escondido no coração dos Balcãs, tem muito mais em comum com a América Latina do que parece à primeira vista. Sim, apesar de separados por oceanos, culturas e línguas, há conexões curiosas e até emocionantes entre os dois lados do mundo. E é justamente essa descoberta que torna a Albânia um dos países mais fascinantes e, ao mesmo tempo, mais desconhecidos da Europa. Vamos embarcar juntos nessa viagem por um lugar pequeno em tamanho, mas gigantesco em história, cultura e surpresas. Um país pequeno, mas cheio de história. Agora me diz, quantos países assim você conhece? Se quiser continuar descobrindo o lado escondido do nosso planeta, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a curiosidade nunca tira férias. A Albânia fica no sudeste da Europa, banhada pelo Mar Adriático e pelo Mar Jônico. Faz fronteira com a Grécia, Montenegro, Kosovo e Macedônia do Norte. Apesar de ter pouco mais de 3 milhões de habitantes, esse território compacto guarda uma complexidade impressionante. Ao longo dos séculos, o país foi moldado por impérios, invasões e regimes, do domínio otomano ao comunismo autoritário. E, claro, pela forte influência da vizinha Itália. Mas o que realmente chama a atenção é como esse pedaço de terra europeu, muitas vezes esquecido pelo noticiário, compartilha traços e desafios bem familiares aos povos latino-americanos. Clima e estilo de vida, uma Europa com um ritmo latino. Pode parecer improvável, mas até o clima da Albânia lembra o de partes da América do Sul. Com verões longos, secos e ensolarados, e invernos amenos, o clima mediterrâneo do país lembra o litoral chileno, o sul do Brasil ou certas regiões da Argentina. Essa semelhança climática influencia diretamente a vida cotidiana, na comida, nas conversas ao ar livre e até na forma de aproveitar o tempo livre. A comida, por exemplo, é fresca, cheia de ingredientes locais e marcada por encontros em família, algo que também define a alma latina. E, assim como nas nossas terras, o calor humano é parte essencial da rotina. Os albaneses gostam de conversar nas praças, tomar café com os amigos e aproveitar a vida de forma simples, mas intensa. Desigualdade e contrastes sociais. Mas há um outro lado que também aproxima a Albânia da América Latina: a desigualdade. Nas grandes cidades é comum ver contrastes fortes, carros de luxo e cafés modernos convivendo lado a lado, com prédios antigos e ruas mal cuidadas. Enquanto alguns prosperam, muitos ainda lutam para ter acesso a serviços básicos. Problemas urbanos, como a má coleta de lixo e a falta de estrutura em bairros afastados, também fazem parte da realidade. Situações assim não são muito diferentes das que vemos em capitais latino-americanas, onde a modernização chega de forma desigual. Economia e turismo. O país que começa a se reinventar. A economia albanesa ainda está em desenvolvimento. A agricultura e os serviços dominam, mas o turismo vem crescendo a passos largos. E não é difícil entender o porquê. As paisagens naturais da Albânia são de tirar o fôlego, praias de águas cristalinas, montanhas verdejantes e vilas que parecem ter parado no tempo. Essas belezas vêm atraindo visitantes que buscam destinos alternativos, mais baratos e autênticos do que os pontos turísticos tradicionais da Europa. É o mesmo fenômeno que vimos em países como Colômbia, Peru e até o Brasil nos últimos anos, o turismo se tornando uma força transformadora. O papel das mulheres na sociedade albanesa. Durante séculos, a Albânia foi uma sociedade profundamente patriarcal, onde os homens dominavam as decisões familiares e políticas. Mas isso vem mudando. Hoje, as mulheres conquistam cada vez mais espaço. Elas representam quase 30% do parlamento, algo impensável há poucas décadas. E a taxa de alfabetização feminina chega a 98%, igual à dos homens. Ainda há desafios. Muitas mulheres ainda enfrentam pressões sociais para casar cedo e priorizar a família, mas as novas gerações estão transformando esse cenário. Nas cidades é comum ver mulheres independentes, bem formadas e engajadas em causas sociais. A valorização da aparência também é forte. Salões cheios, roupas elegantes e um cuidado especial com o visual fazem parte da cultura.
refletindo tanto gosto pessoal quanto status social. Se há algo que define a Albânia é sua cultura. Mesmo depois de séculos sob diferentes influências, otomanos, italianos, comunistas e agora o Ocidente moderno, o país manteve uma identidade própria e resistente. No coração dessa cultura está a família. Na Albânia, é comum ver 3 ou 4 gerações vivendo juntas ou bem próximas. Avós cuidam dos netos. Irmãos adultos moram perto e as decisões importantes são sempre discutidas em grupo. Essa forte conexão familiar lembra muito o que vemos em muitos lares latino-americanos. E, assim como aqui, os albaneses são extremamente hospitaleiros. No interior, é comum um morador convidar um turista para tomar um café ou até almoçar em casa, sem cobrar nada por isso. Recusar um convite desses pode até ser considerado falta de educação. Esse calor humano faz qualquer visitante se sentir parte da família, algo que a gente entende bem, não é? História e religião, fé, resistência e identidade. Entender a Albânia moderna é mergulhar em uma história de resistência. Por mais de 4 séculos, o país fez parte do Império Otomano, o que deixou marcas profundas na arquitetura, nos costumes e na religião. A maioria dos albaneses se converteu ao Islã nesse período, embora o cristianismo também permaneça presente. Mas o grande divisor de águas veio no século XX com o regime comunista de Enver Hoxha. Durante quase 50 anos, a Albânia viveu isolada do mundo e todas as religiões foram proibidas. Igrejas e mesquitas foram fechadas, e o país se declarou oficialmente ateu, o primeiro do mundo. Quando o comunismo caiu, a fé voltou, mas de um jeito diferente. Hoje, muitos se identificam como muçulmanos ou cristãos, mas de forma leve, mais cultural do que religiosa. É comum ver casamentos entre pessoas de diferentes crenças e uma convivência pacífica que impressiona até os vizinhos. Enquanto em muitos lugares a religião divide, na Albânia, símbolos e orgulho nacional, o sentimento de identidade é tão forte que se reflete em seus símbolos. A bandeira vermelha com uma águia negra de 2 cabeças representa a união e a coragem do povo. Esse símbolo é tão marcante que muitos jovens o tatuam no corpo ou o estampam em roupas. E, claro, o herói nacional Skanderbeg é figura onipresente. Foi ele quem liderou a resistência contra os otomanos no século XV, e sua estátua domina a principal praça de Tirana, a capital. Para os albaneses, ele representa a força e a independência de um povo que nunca desistiu de sua liberdade. Economia, cotidiano e turismo. A Albânia ainda enfrenta dificuldades econômicas. Com salários baixos e poucas oportunidades no interior, muitos albaneses migraram para países como Itália, Alemanha e Reino Unido. Mas, nos últimos anos, o país tem se reinventado. O turismo virou um dos motores da economia. Cidades como Saranda e Ksamil encantam visitantes com praias paradisíacas e preços acessíveis. Já a Tirana, a capital, mistura história e modernidade, cafés modernos, murais coloridos e uma juventude criativa que transforma a cidade em um símbolo de renovação. A antiga pirâmide de Tirana, que já foi um memorial do ditador Hoxha, hoje abriga um centro de inovação e tecnologia. É o retrato perfeito da nova Albânia. Um país que deixa o passado sombrio para trás e tenta construir um futuro mais aberto e criativo. Albânia hoje entre o estereótipo e a realidade. Por muito tempo a Albânia foi mal compreendida. Filmes e jornais a associavam ao crime organizado, à máfia e à pobreza. Mas essa imagem está mudando. A maioria dos albaneses é trabalhadora, gentil e acolhedora, e quem visita o país se surpreende com a hospitalidade e o calor humano. Com a força das redes sociais, influenciadores e viajantes têm mostrado ao mundo um novo retrato da Albânia, um lugar seguro, bonito e cheio de vida. O país já iniciou seu processo de adesão à União Europeia e, aos poucos, busca seu espaço como uma nação moderna, orgulhosa e em transformação. Claro, ainda há desafios. Corrupção, desigualdade e imigração continuam sendo problemas sérios. Mas há também esperança. Uma geração jovem, conectada e criativa está pronta para mostrar que a Albânia é muito mais do que os rótulos do passado. A Albânia é, ao mesmo tempo, um espelho e um contraste.
Um país europeu com alma mediterrânea, que compartilha com a América Latina o amor pela família, a paixão pela música e a força de um povo que nunca desiste. Pequena em tamanho, mas gigante em identidade, a Albânia é uma prova viva de que cultura, calor humano e esperança não têm fronteiras. E se você quiser conhecer outros países incríveis e cheios de histórias surpreendentes, continue aqui no canal, tem muito mais curiosidade pelo mundo para a gente explorar juntos. Se você gosta de descobrir histórias curiosas, lugares diferentes e segredos que quase ninguém conhece, inscreva-se agora no canal. Aqui a cada vídeo, você viaja pelo mundo sem sair de casa. Até o próximo vídeo.